professor. Hoje a gente vai dar mais uma dica sobre como você pode elaborar um bom item. A dica de hoje é sobre o texto base, a confecção do texto base do seu item. Só relembrando, o item é composto sempre de um texto base, um comando e em seguida as alternativas. Esse texto base ele é importantíssimo para o sucesso do seu item, de tal forma que um texto base forte ele propicia a elaboração de um item forte, bacana, bem elaborado. Um texto base fraco, mal escolhido, ele vai também enfraquecer o seu item. Então, atenção, o texto base precisa ser bem selecionado. Algumas características, né, que esse texto base precisa atender. Ele precisa ser, se ele usa um texto verbal, né, ele precisa ser adequado àquela faixa de escolarização. Eu preciso adequar esse meu texto base à faixa de escolarização para a qual eu estou elaborando o meu item. Se ele usa texto não verbal, se ele usa imagens, é preciso que essas imagens também dialoguem, não é, de certa forma com o enunciado da questão, ou se o item associa linguagem verbal e linguagem não verbal, um texto verbal e um texto imagético e uma imagem, é preciso que esses dois textos dialoguem, né, que eles se complementem. Sobre a imagem ainda, é preciso atenção à qualidade dessa imagem. Muitas vezes nós produzimos itens cujo texto base trabalha com imagens, mas as imagens são de má qualidade. Na hora de imprimir essas provas, o aluno não consegue visualizar muito bem que desenho é aquele, que imagem é aquela. Se essas provas normalmente são impressas sem cores, são impressas em preto e branco, então é preciso verificar também se a ausência de cores vai atrapalhar ou não a leitura dessa imagem, para só então selecionarmos essa imagem e colocarmos essa imagem como texto base do nosso item. Ainda sobre o texto base, um outro ponto que precisa ser muito bem observado, com muita atenção, é com relação às referências desse texto base, tanto das imagens quanto dos textos verbais. É preciso colocar sempre a referência completa desses textos, né? Para, inclusive, não infringirmos direitos autorais, né? Se esses textos foram capturados da internet, por exemplo, é preciso colocar de onde eles foram retirados, qual a página ou qual o site. Se eles foram retirados de revistas impressas ou de livros, é preciso também colocar sempre a referência completa desses textos para garantirmos também a qualidade e a legalidade desse item. Ele precisa respeitar os direitos autorais. Então, essa é a nossa dica de hoje para que você possa elaborar um item cada vez melhor. Obrigado.